Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Até hoje, o zumbido de uma cabine de avião me causa um arrepio na espinha. Não é um medo comum de voar, de turbulência ou de uma falha mecânica. O meu medo é mais profundo, mais antigo. É o medo do que se esconde a 30 mil pés de altitude, no silêncio pressurizado entre o céu e a terra. É o medo do voo 667. Eu precisava chegar a Manaus com urgência. Minha mãe havia sofrido um AVC e o prognóstico não era bom. Consegui o último assento no voo noturno, um avião mais antigo que parecia ter sido tirado da aposentadoria. O interior era um mar de estofado azul desbotado e plástico amarelado. Estava estranhamente vazio. Talvez um terço dos assentos estavam ocupados, o que só aumentava a sensação de isolamento. Sentei-me na janela, assento 23A, e a primeira coisa que notei foi o frio. Não o frio do ar-condicionado, mas um frio que parecia emanar da própria estrutura da aeronave. Um frio que se infiltrava nos ossos. Tentei ignorar, atribuindo ao meu estado de nervos. As luzes da cabine diminuíram após a decolagem e a cidade de São Paulo se tornou um tapete de luzes trêmulas antes de ser engolida pela escuridão total. Foi então que os sons começaram. No início, era um sussurro baixo, quase imperceptível, sob o rugido constante dos motores. Pensei que fosse o vento, minha imaginação pregando peças. Mas o som começou a tomar forma, a se parecer com palavras, fragmentos de conversas abafadas, vindo dos assentos vazios atrás de mim. Apertei os fones de ouvido, mas os sussurros pareciam perfurar a música, entrando diretamente na minha mente. Eram vozes de homens, mulheres e até de uma criança, falando umas sobre as outras em um tom monótono e desprovido de emoção. 1 hora de voo se passou. O frio se intensificou. Minha respiração saía em pequenas nuvens de vapor. Olhei pela janela, para a escuridão infinita, e meu coração parou. Por uma fração de segundo, vi um rosto refletido no vidro. Não era o meu. Era o rosto de um homem mais velho, com olhos fundos e uma expressão de terror mudo, sua boca aberta em um grito que eu não podia ouvir. Pisquei, e ele se foi. Fiquei apenas com meu próprio reflexo pálido me encarando de volta. Minhas mãos tremiam. Chamei a comissária de bordo, uma mulher de meia idade com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos cansados. "Senhor, está tudo bem?" Ela perguntou, sua voz baixa. "Você não sente este frio e esses barulhos?" Gaguejei. O sorriso dela vacilou. Ela lançou um olhar rápido pelo corredor escuro e se inclinou para perto, o cheiro de café em seu hálito. "Os motores desta aeronave são antigos, senhor. Eles fazem todo tipo de ruído estranho. Tente descansar um pouco." Sua resposta foi rápida demais. Ensaiada demais. Antes que eu pudesse insistir, ela se afastou, atendendo a uma luz de chamada que, eu juro por Deus, se acendeu em um assento completamente vazio na fileira 15. Foi quando o cheiro veio. Um odor adocicado e terroso, como flores murchas e terra úmida. O cheiro de um velório. Preencheu a cabine, pesado e sufocante. Alguns outros passageiros começaram a olhar ao redor, franzindo o nariz, seus rostos uma mistura de confusão e repulsa. Decidi ir ao banheiro. Precisava jogar uma água no rosto. Ao me levantar, senti um toque gelado e definido no meu ombro. Virei-me bruscamente. Não havia ninguém. O corredor estava vazio, exceto por um cobertor da companhia aérea caído no chão, como se alguém o tivesse deixado cair ao se levantar apressadamente. Trancado no cubículo apertado do banheiro, olhei para meu reflexo no espelho. Eu estava pálido, com olheiras profundas. A luz acima de mim começou a piscar. 1, 2, 3 vezes.
Na quarta vez, ela se apagou completamente, me mergulhando na escuridão total. E no silêncio, o rugido dos motores havia desaparecido. Tudo estava quieto, um silêncio absoluto, impossível, como se o avião estivesse parado no vácuo. Foi o pior momento da minha vida. O silêncio era mais aterrorizante do que qualquer barulho. E então, um único som quebrou a quietude. Um arranhão lento e deliberado do lado de fora da porta. Alguém estava ali. "Olá!" chamei, minha voz um fiapo de som. O arranhão parou, e uma voz, bem ao lado da porta, sussurrou em um tom rouco e seco, como folhas mortas se arrastando no chão. "Nós nunca chegamos." Um grito ficou preso na minha garganta. As luzes e o som dos motores voltaram com um solavanco violento, me jogando contra a parede. Abri a porta, ofegante, esperando encontrar alguém ali. O corredor estava vazio. A comissária me olhou de sua galley, uma expressão de pena em seu rosto. O resto do voo foi um borrão de terror silencioso. Os sussurros continuaram, agora mais claros. Não eram conversas, eram despedidas. "Diga a eles que eu os amo." Não era para ser assim. Estou com tanto frio. Quando as luzes de Manaus finalmente apareceram no horizonte, senti um alívio que quase me fez chorar. O pouso foi suave, quase irreal. Assim que as portas se abriram, eu fui um dos primeiros a sair, correndo pelo corredor do aeroporto, desesperado pelo ar quente e úmido da Amazônia. No hospital, encontrei minha mãe estável, tendo saído do perigo. Fiquei com ela por uma semana. Na noite antes de voltar, movido por uma curiosidade mórbida que eu não conseguia controlar, pesquisei online sobre acidentes aéreos na rota São Paulo-Manaus. Meu sangue gelou. Há 20 anos, um avião operando o voo 667 de uma companhia que faliu há muito tempo desapareceu dos radares sobre a floresta amazônica. Nunca foram encontrados destroços. Nunca foi encontrado um único corpo. Ele simplesmente sumiu, levando consigo todos os 114 passageiros e tripulantes para um túmulo desconhecido em algum lugar abaixo da rota que eu acabara de percorrer. Eu não voei em um avião naquela noite. Eu voei em um fantasma, uma tumba de metal presa em seu último voo, reencenando sua queda para a escuridão, noite após noite, com assentos vazios esperando por almas perdidas para testemunhar seu tormento eterno. E eu fui um deles. Meu nome é Helena, sou médica. Passei a vida inteira aprendendo a encontrar explicações lógicas para o caos do corpo humano. Patologias, síndromes, traumas. Tudo tem uma causa, um mecanismo, uma razão. Era nisso que eu acreditava até embarcar no voo noturno 714, de Brasília para Belém. Aquela noite, a razão me abandonou a 38 mil pés de altitude. O avião era um modelo mais antigo, daqueles em que o ar-condicionado parece apenas reciclar o mesmo ar cansado e com um cheiro fraco de desinfetante e plástico aquecido. A maioria dos passageiros já se acomodava para a longa viagem noturna, puxando cobertores finos sobre os ombros e reclinando as poltronas. Eu estava exausta depois de um congresso. Meu único desejo era apagar até o pouso. Cerca de 1 hora após a decolagem, quando a cabine estava mergulhada naquela penumbra silenciosa, pontuada apenas pelas luzes de leitura, o primeiro som dissonante quebrou a monotonia. Era um choro, não o choro irritado de um bebê, mas o soluço desesperado e gutural de uma mulher. Vinha de algumas fileiras à frente, um choro de luto, de perda irreparável. Como médica, meu instinto é reagir ao sofrimento. Hesitei, mas os soluços se intensificaram, carregados de um pânico que me arrepiou. Levantei-me e caminhei discretamente pelo corredor. A mulher, de uns 40 anos, estava encolhida na poltrona do meio, agarrada aos braços do assento, o corpo tremendo violentamente. Seu marido ao lado tentava acalmá-la, sussurrando em vão.
Senhora, tudo bem? Sou médica, posso ajudar? Perguntei em voz baixa. Ela levantou o rosto, banhado em lágrimas e suor. Seus olhos dilatados de pavor focaram nos meus. A água, ela engasgou. Está tão fria. Não consigo sair. O rio é tão escuro. Olhei para o marido dela confuso. Ela teve um pesadelo? Sugeri. O homem, pálido, apenas balançou a cabeça. Ela não estava dormindo. Começou do nada. A mulher agarrou meu braço, suas unhas cravando na minha pele. Sua mão estava gelada, anormalmente fria. Eles não conseguem respirar. As crianças... Ela soluçou antes de se encolher novamente. Voltei para o meu assento, perturbado. Atribuí a uma crise de pânico, talvez um medo de voar se manifestando de forma estranha. Tentei ler, mas as palavras dela ecoavam na minha mente. Rio escuro, água fria, foi quando eu senti. Uma dor lancinante e aguda na minha perna esquerda, logo abaixo do joelho. Gritei baixo, um som abafado. Era idêntica à dor de uma fratura exposta, uma dor que eu conhecia bem dos plantões na emergência. Instintivamente, apalpei minha perna por cima da calça. Nada. Sem inchaço, sem deformidade. A dor era real, física, mas sua causa não existia. Durou uns 10 segundos excruciantes e depois sumiu, deixando apenas uma pulsação fantasma. O ar na cabine mudou. O cheiro de plástico e desinfetante foi substituído por um odor forte, químico e inconfundível, querosene de aviação. Junto com ele, um cheiro metálico e adocicado, o cheiro de sangue fresco. Pisquei, tentando clarear a cabeça. Olhei ao redor. Outras pessoas estavam farejando o ar, olhando para os lados com expressões confusas. Não era minha imaginação. Um homem na minha frente, um executivo de terno que antes dormia tranquilamente, começou a tossir. Uma tosse úmida, borbulhante. Ele levou a mão à boca e, quando atirou, seus dedos estavam manchados de um líquido escuro. Ele olhou para a própria mão com uma total falta de compreensão. O caos começou silenciosamente. Não eram gritos, era uma desintegração lenta da realidade. O garotinho na fileira diagonal, que antes coloria um livro, agora desenhava freneticamente com um giz de cera preto. Espiei seu desenho. Era um avião, partido ao meio, afundando em um borrão de rabiscos negros. Chamei a comissária, uma moça jovem, cujo sorriso profissional agora era uma máscara frágil sobre o pânico. Senhora, por favor, mantenha a calma e permaneça sentada. Ela recitou, mas seus olhos estavam fixos em um ponto vazio no meio do corredor. Notei uma mancha escura se espalhando pela sua blusa branca, vinda de um ferimento em seu ombro que ela parecia não sentir. A luz de emergência sobre a saída começou a piscar, e então as luzes da cabine inteira se apagaram. Mergulhamos na escuridão total. O som dos motores, que antes era um zumbido constante de fundo, pareceu se distorcer, transformando-se num ruído de metal se rasgando, um rangido prolongado e agonizante. E sobre esse som, o barulho inconfundível de água. Muita água, jorrando, invadindo. O avião sacudiu violentamente, não como em uma turbulência, mas como um impacto final e catastrófico. Fui lançado para a frente. O frio da mulher que chorei antes agora estava em todo lugar. Um frio úmido, encharcado, que penetrava as roupas e gelava os ossos. Sentia a pressão nos ouvidos, a sensação de estar afundando rapidamente. Gritos ecoaram por toda a cabine, mas eram abafados, como se estivessem debaixo d'água. Eu sabia o que estava acontecendo. Nós estávamos caindo. Nós tínhamos caído. Eu estava vivendo o momento da minha própria morte. Sentia a água gelada subir pelas minhas pernas, o gosto de combustível na boca. Fechei os olhos, esperando o fim. E então, com a mesma súbita violência do apagão, as luzes da cabine voltaram. O avião estava estável. O som dos motores era um zumbido normal e monótono. O cheiro de querosene havia sumido. Minha perna não doía. A blusa da comissária estava impecavelmente branca. O homem de terno dormia, a boca fechada.
A mulher que chorava me encarava do seu assento, o rosto seco, com uma expressão de horror silencioso e compartilhado. Ninguém falou nada. Ninguém ousou. Olhávamos uns para os outros, estranhos unidos por um trauma que, racionalmente, não tinha acontecido. O resto do voo foi em um silêncio sepulcral. Pousamos em Belém sob uma chuva fina. O procedimento de desembarque foi ordeiro, mas apressado. As pessoas fugiam daquele avião, daquela memória. Quando pisei na escada e senti o ar úmido da madrugada, olhei para a fuselagem da aeronave e foi aí que meu coração parou. Ao longo da lateral do avião, logo abaixo das janelas, havia uma linha irregular e escura, como a marca de água deixada por uma enchente. Havia longos arranhões na pintura, e presos perto do trem de pouso, vi tufos de vegetação escura, galhos e lama. A lama de um leito de rio. Nós não sobrevivemos a um desastre. Nós, de alguma forma, voamos através do fantasma dele. Vivenciamos nosso próprio fim e, por algum milagre ou maldição, atravessamos para o outro lado. Até hoje, quando vejo um rosto familiar na rua, sinto um calafrio. Não sei se é alguém do Congresso ou do voo. Todos nós parecemos iguais agora, os sobreviventes de um desastre que nunca aconteceu. Sou perito em acidentes aéreos. Meu trabalho começa onde a vida termina. Passo meus dias entre destroços retorcidos e gravações de cabine, ouvindo os últimos momentos de homens e mulheres em uma sinfonia de alarmes e pânico. Eu achava que já tinha ouvido de tudo, que nada mais poderia me abalar. Mas o caso do voo cargueiro NG 550, ele não foi um acidente, foi um contato. E a caixa preta que analisei não continha os últimos momentos de uma tripulação. Continha um eco do inferno. O NG 550 era um antigo Boeing 747 modificado para carga, um jumbo veterano que cruzava o Pacífico religiosamente, transportando de tudo, desde eletrônicos a peças industriais. Desapareceu a meio caminho entre Honolulu e Tóquio, sem sinal de socorro, sem alerta, sem destroços. Simplesmente sumiu do radar, como uma luz que se apaga. Semanas depois, por um milagre estatístico, um navio de pesca encontrou a caixa preta boiando no meio do nada, a centenas de quilômetros da última posição conhecida do avião. Fui designado para ser o primeiro a ouvir a gravação. O laboratório de análise é um ambiente estéril, à prova de som. Apenas eu, a mesa de mixagem e o gravador. Coloquei meus fones de ouvido profissionais, iniciei a reprodução e fechei os olhos, preparando-me para o protocolo habitual. Ouvir a conversa, os sons do ambiente, as mudanças nos motores, procurando o evento que iniciou a catástrofe. Transcrição parcial. CVR NG 550. Os primeiros 30 minutos são rotineiros. Capitão Davis, boceja. Mais um voo, mais $1. Ou, no nosso caso, iene. Como está o café, novato? Primeiro oficial Evans. Amargo como a minha escala, capitão. Mas nos mantém acordados. Acha que vamos pegar aquele vento de cauda que o meteorologista prometeu? Capitão Davis. Se pegarmos a cerveja em Shibuya, fica por sua conta. Tudo normal nos sistemas? Primeiro oficial Evans. Tudo verde. Céu limpo, oceano grande, tão vazio lá fora que dá para pensar que somos os únicos no mundo. Nesse ponto tudo estava normal. O zumbido dos 4 motores era um mantra constante e saudável. Mas então um som fraco, quase subliminar, começou a se infiltrar na gravação. Era um clique rítmico, como um metrônomo, mas orgânico. Não era metálico, parecia ossos estalando. Primeiro oficial Evans. Você ouviu isso? Capitão Davis. Ouviu o quê? O som da sua juventude se esvaindo? Primeiro oficial Evans. Não, sério. Um estalo. Parecia vir do compartimento de carga. Capitão Davis. Provavelmente alguma peça se assentando. Aquelas máquinas de tomografia que embarcamos são pesadas. Fique de olho na pressão do porão.
O clique continuou, ficando gradualmente mais alto, mais insistente, e então foi acompanhado por outro som. Um arrastar. Um som pesado, úmido, como algo grande e molhado sendo arrastado por um piso de metal. Capitão Davis. Ok, agora eu ouvi. Que diabos é isso? Evans, verifique a câmera do porão principal. Houve uma pausa. Eu, no laboratório, me inclinei para a frente. O som do arrastar parou. O silêncio na gravação era pesado, denso. Apenas o clique rítmico continuava, agora mais rápido. Primeiro, oficial Evans, voz tensa, baixa. Capitão, você precisa ver isso. Capitão Davis, o que foi? A carga se soltou? Primeiro, oficial Evans. Não, a carga está presa. Mas tem alguém lá embaixo. Meu sangue gelou. Passageiros clandestinos em um voo de carga são raros, mas acontecem. Mas o que se seguiu não era humano. Capitão Davis. Alguém? Como assim? Alguém? A porta do porão é selada antes da decolagem. É impossível. Primeiro oficial Evans. Eu sei, mas eu estou vendo. Não dá para ver direito, está escuro. Mas tem uma silhueta, alta, curvada. Está parada no meio do corredor, perto dos contêineres refrigerados. O clique parou. Um silêncio mortal tomou conta da gravação por exatos 10 segundos. Eu podia ouvir a respiração pesada dos dois pilotos nos meus fones. E então, um novo som começou, diretamente sob o microfone da cabine. Um arranhão lento e deliberado, do lado de fora do chão do cockpit. Capitão Davis, grito abafado. Que merda foi essa? Primeiro oficial Evans, em pânico. Veio debaixo de nós. Como? O som de arranhão se transformou em batidas, batidas fortes, pesadas, no casco do avião, logo abaixo dos pés dos pilotos. Eram batidas com força suficiente para fazer o metal vibrar. Eu podia ouvir o chocalhar dos painéis na gravação. Capitão Davis, Mayday, Mayday, Mayday. Aqui é o November Golf 550. Temos uma violação de fuselagem. Algo está tentando entrar na aeronave. Não, espere. Algo já está na aeronave. Nesse momento, a gravação capturou um som que me assombra até hoje. Uma voz. Não veio dos pilotos. Veio do microfone ambiente, o que significa que foi emitida dentro da cabine. Era uma voz que não era nem masculina nem feminina. Uma cacofonia de sussurros sobrepostos, falando em uma língua que não era deste planeta. As palavras eram guturais, cheias de cliques e estalos, como o som que ouviram no início. Voz desconhecida. Som indecifrável, sibilante e multitonal. Primeiro oficial Evans, gritando histericamente. Está aqui, na cabine. O som de uma luta. Um barulho de sucção alto e nojento, seguido por um grito agudo e gorgolejante de Evans, que foi cortado abruptamente. Silêncio. Eu estava tremendo no meu assento, o suor escorrendo pela minha testa. Capitão Davis, soluçando. Oh, Deus! Oh, meu Deus! Evans. O microfone do capitão capturou sua respiração ofegante e entrecortada. E então a voz desconhecida falou novamente, desta vez clara, focada, como se estivesse falando diretamente no microfone do primeiro oficial morto. Voz desconhecida, em perfeito inglês, com o mesmo timbre multitonal. A casca está aberta. A amostra foi adquirida. Silêncio por 3 segundos. Capitão Davis, sussurrando para si mesmo. Não é real. Não é real. Voz desconhecida. A gravidade é uma sugestão local. O espaço é a norma. Vamos para casa. O último som na gravação não foi um alarme, não foi uma explosão, nem o som de metal se partindo. Foi o som do vento, um vento uivante e poderoso, como se todas as portas e janelas do avião tivessem sido arrancadas ao mesmo tempo. Mas não era o vento de uma descompressão. Era um som diferente, mais limpo, mais fino, o som do vácuo, o som do espaço. A gravação terminou.
Eu tirei os fones. O silêncio do meu laboratório era ensurdecedor. Olhei para os meus instrumentos. Durante os últimos 30 segundos da gravação, o altímetro do avião não registrou uma queda. Ele registrou uma subida impossível, vertical, que ultrapassou o limite operacional do instrumento em menos de 5 segundos. O voo NG-550 não caiu no oceano. Ele foi levado. Aquele avião não foi uma cena de acidente, foi uma cena de abdução. E eu fui a única testemunha que ouviu o sequestrador. Desde aquele dia, eu nunca mais olhei para o céu noturno da mesma maneira. Porque agora eu sei, não estamos sozinhos. E eles têm fome. A cabine do Airbus A330 era um casulo de calma artificial, suspenso a 38 mil pés sobre a escuridão impenetrável do Oceano Atlântico. O voo Nortes 377 era uma rota noturna, uma coruja vermelha de Lisboa para o Recife, e a maioria dos 287 passageiros dormia sob o brilho suave das luzes de leitura e o zumbido hipnótico das turbinas. Eu, Daniel, não conseguia dormir. A ansiedade de voar sempre me mantinha cativo, cada som e solavanco um prenúncio de desastre. Tudo começou de forma sutil, um tremor, não a turbulência familiar que faz seu estômago flutuar, mas uma vibração de baixa frequência, profunda e ressonante. Parecia vir de dentro da própria estrutura do avião, um ronronar gutural que fazia meus dentes doerem. Olhei em volta. Ninguém mais parecia notar. Um comissário de bordo passava pelo corredor, seu sorriso profissional fixo, mas seus olhos moviam-se rápido demais, traindo uma tensão que o sorriso não conseguia esconder. Então, o zumbido das turbinas parou. Não foi uma falha abrupta e explosiva como nos filmes. Foi um desaparecimento gradual, como se alguém estivesse lentamente diminuindo o volume do mundo. Em segundos, um silêncio absoluto e pesado preencheu a cabine. Um silêncio que não deveria existir a 900 km/h, a 11 quilômetros do chão. O ar ficou gelado. As luzes de emergência do assoalho piscaram uma vez, lançando sombras longas e doentias, e depois se apagaram. O pânico que eu esperava não veio. Os passageiros continuavam a dormir. Era a parte mais assustadora. Um homem corpulento ao meu lado roncava suavemente, sua cabeça pendendo num ângulo estranho. Uma mãe embalava seu bebê 2 fileiras à frente. Nenhum deles acordou com a cessação do som mais fundamental da nossa existência naquele momento. Eu estava paralisado pelo terror. Apertei o botão para chamar o comissário. Nenhuma luz acendeu. Gritei, mas o som morreu na minha garganta, abafado por aquele silêncio antinatural. O avião não estava caindo. Olhei pela janela e meu sangue virou gelo. Não havia estrelas. Não havia o reflexo da lua no oceano. Havia apenas um vazio absoluto, uma escuridão tão completa que parecia sólida, como se estivéssemos voando através de obsidiana líquida. E a asa do avião, a luz estroboscópica vermelha em sua ponta, não piscava mais. Em vez disso, emitia um brilho constante e doentio, e a própria asa parecia errada, alongada, sutilmente curvada para cima em um ângulo impossível, como um osso quebrado se projetando da carne. Foi quando o vi pela primeira vez, pressionado contra o vidro da minha janela, do lado de fora. Um rosto. Não era humano. Era pálido, com a textura de cera derretida. Os olhos eram poços negros e vazios, desprovidos de qualquer luz ou reflexo. A boca era um rasgo fino, sem lábios, curvada num simulacro de sorriso. Não havia cabelo nem orelhas, apenas aquela face lisa e terrível, olhando para dentro. O vento, que deveria estar a açoitá-lo a centenas de quilômetros por hora, não tinha efeito. Ele estava perfeitamente imóvel, seu olhar fixo no meu. Soltei um soluço de puro pavor, recuando na minha poltrona.
Olhei para a janela do outro lado do corredor. Havia outro rosto lá, e mais adiante outro, dezenas deles, rostos pálidos e silenciosos, observadores do vácuo, seus olhos vazios cravados nos passageiros adormecidos. Eram os espectadores da nossa condenação silenciosa. O ar na cabine começou a ficar pesado, com um cheiro de ozônio e carne velha. As telas de entretenimento de bordo, antes escuras, piscaram e ganharam vida, mas não mostravam filmes ou o mapa do voo. Mostravam imagens granuladas e em preto e branco do interior da cabine. De nós. Câmeras nos observando de ângulos impossíveis. De dentro do compartimento de bagagem, debaixo dos assentos, do teto. Na tela à minha frente, eu via a parte de trás da minha própria cabeça. Vi meu corpo tremendo. Então, na tela, o passageiro ao meu lado se moveu. Lentamente, sua cabeça girou 180 graus. O som de ossos e cartilagem se partindo foi o primeiro ruído a quebrar o silêncio opressivo. Seus olhos se abriram. Eram os mesmos olhos negros e vazios dos rostos do lado de fora. Ele se virou para mim, o sorriso fino e sem lábios se espalhando por seu rosto. Chegamos, ele sussurrou, e sua voz não era humana. Era uma cacofonia de estática e cliques, o som de um rádio sintonizando uma frequência morta. Um por um, os outros passageiros começaram a acordar. Cada um com o mesmo giro de pescoço que quebrava ossos. Cada um com os mesmos olhos abissais. Cada um se virando para me encarar. A mãe na fileira da frente, o bebê em seu colo, o comissário de bordo parado no corredor. Todos eles, agora recipientes daquela mesma presença vazia. O sistema de som da cabine estalou. Uma voz, a mesma voz estática e quebrada, ecoou pelo avião. Passageiros do voo 367, agradecemos por voar com o nada. A temperatura no nosso destino final é o zero absoluto. Por favor, permaneçam em seus assentos enquanto desintegramos. O metal da fuselagem ao meu redor começou a gemer, não como se estivesse sob pressão, mas como se estivesse sendo desfiado, átomo por átomo. As paredes da cabine se tornaram translúcidas, revelando o enxame infinito de rostos pálidos que nos cercavam na escuridão. Eles não estavam mais apenas olhando, suas bocas finas estavam abertas, e do vazio interior, um som começou a emergir. Um lamento agudo e faminto que perfurava minha alma. O voo Nortes 377 nunca chegou ao Recife. Ele simplesmente desapareceu dos radares em algum lugar sobre o Atlântico. Nenhuma caixa preta foi encontrada, nenhum destroço. Para o mundo foi uma tragédia inexplicável. Mas eu sei a verdade. Nós não caímos, nós fomos colhidos. Fomos levados para um lugar onde o som não viaja e a luz morre. Não há pouso, não há destino. Há apenas o voo eterno, através de um silêncio faminto, com os rostos na janela como nossa única e terrível companhia. E de vez em quando, um de nós, os passageiros originais, acorda. E então, o grito silencioso começa de novo. O voo Gol 342 era uma rotina. Um Boeing 737-800 rasgando a madrugada de São Paulo a Fortaleza, um tubo de metal pressurizado cheio de gente tentando dormir. Para mim, Ricardo, um engenheiro que fazia essa ponte aérea infernal 2 vezes por mês, era apenas mais uma noite de sono interrompido e joelhos apertados contra a poltrona da frente. Eu estava no assento 22A, janela. A escuridão lá fora era absoluta, pontilhada ocasionalmente pelo piscar solitário da luz estroboscópica na ponta da asa. A primeira hora foi normal. O serviço de bordo, com seu cheiro de amendoim e café requentado, havia terminado. As luzes da cabine foram diminuídas e um silêncio funcional se instalou, quebrado apenas pelo zumbido constante das turbinas e o ocasional ronco de um passageiro. Foi quando um cheiro estranho começou a se infiltrar no ar. Não era fumaça, não era químico, era algo orgânico, adocicado e nauseante, como carne deixada ao sol por tempo demais.
discreto a princípio, fez meu nariz franzir. Olhei para os lados. A mulher na poltrona ao lado, uma senhora de óculos e livro no colo, também farejava o ar com uma expressão de desagrado. Nossos olhos se encontraram por um instante, uma confirmação silenciosa de que não era imaginação minha. O cheiro parecia vir da parte de trás do avião. Pouco depois, vi uma das comissárias, uma moça loira chamada Aline, segundo seu crachá, caminhar apressadamente pelo corredor em direção aos últimos lavatórios. Ela forçou um sorriso para um passageiro que a interceptou, mas sua expressão era tensa. Ela bateu suavemente na porta de um dos banheiros. "Senhor, está tudo bem aí dentro?" Nenhuma resposta. Ela bateu de novo, mais forte. "Senhor, preciso que me responda. Está tudo bem?" O silêncio foi a única resposta, mas o cheiro agora parecia pulsar daquela porta, mais forte e mais vil. A comissária pegou seu intercomunicador de pulso e falou algo em voz baixa. Vi sua mão tremer levemente. Minutos depois, o chefe de cabine, um homem mais velho com uma calma profissional que parecia uma máscara, chegou. Ele e Aline trocaram palavras sussurradas. Ele então pegou uma chave especial no bolso e a inseriu na fenda de emergência sobre a maçaneta da porta do lavatório. O clique da trava se abrindo foi anormalmente alto no silêncio da cabine. Ele empurrou a porta apenas alguns centímetros. O que quer que ele tenha visto o fez recuar instantaneamente, uma mão cobrindo a boca e o nariz. Seus olhos, antes calmos, estavam arregalados de um horror puro e indisfarçável. Aline, espiando por cima do ombro dele, soltou um arquejo sufocado e se afastou, o rosto pálido como cera. O cheiro que vazou pela fresta era insuportável. Uma onda espessa e pútrida que fez meu estômago revirar. Era um fedor de matadouro, de decomposição acelerada. Agindo com uma rapidez desesperada, o chefe de cabine fechou a porta com força. O clique da trava soou como uma sentença. Ele olhou para os poucos passageiros acordados na parte de trás, como eu, e forçou a voz mais calma que conseguiu. "Senhores, por favor, mantenham a calma. Tivemos um pequeno problema de encanamento. Peço que não utilizem os lavatórios traseiros." Era a mentira mais esfarrapada que eu já tinha ouvido. Problemas de encanamento não fazem um comissário veterano parecer que viu o próprio inferno. A tripulação agiu rápido. Pegaram cobertores e fita adesiva prateada e começaram a vedar as frestas da porta do lavatório. O ato era tão bizarro, tão fora de qualquer protocolo de segurança que eu conhecia, que o medo começou a se instalar de verdade na cabine. As pessoas começaram a acordar, murmurando, perguntando o que estava acontecendo. O cheiro, apesar da vedação improvisada, continuava a se espalhar. Então, um novo som começou. Um som baixo, vindo de dentro do banheiro. Um ruído úmido, rítmico, um som de algo sendo rasgado e mastigado. Nhark, nhark, nhark. O pânico começou a borbulhar. Um homem na fileira 24 se levantou, exigindo saber o que estava acontecendo. "Que barulho é esse? E esse cheiro?" O chefe de cabine, agora suando frio, tentava acalmá-lo, mas seus olhos continuavam fixos naquela porta vedada. O som de mastigação parou. Foi substituído por algo pior. Um arranhado lento, metódico, vindo do interior da porta. Como unhas, ou algo mais duro, raspando o plástico. "Scrape! Scrape! Scrape!" O aviso para afivelar o cinto soou e a voz do comandante veio pelo sistema de som, tentando soar monótona, mas com uma nota de urgência que gelou meu sangue. "Senhores passageiros, aqui é o comandante. Estamos enfrentando uma pequena questão técnica e, por precaução, iniciaremos nosso procedimento de descida para um pouso não programado no aeroporto de Teresina. A tripulação irá passar as instruções. Mantenham a calma."
Questão técnica, não explicava o cheiro, o som, o horror nos olhos da tripulação. As luzes de emergência se acenderam, banhando a cabine em uma luz fantasmagórica. O avião começou a descer bruscamente. Lá fora, na escuridão, eu via o contorno das nuvens passando em velocidade. O som de arranhado na porta do banheiro ficou mais frenético, mais violento. A fita adesiva começou a se soltar. De repente, um baque surdo e pesado veio de dentro. A porta do lavatório estremeceu em sua armação. Outro baque, mais forte. A porta se deformou para fora. Um líquido escuro e espesso começou a escorrer pela fresta inferior, manchando o carpete. Não era água. Era escuro demais, quase preto sob a luz de emergência. As pessoas começaram a gritar. A senhora ao meu lado rezava em voz baixa, suas mãos apertando o terço. O homem da fileira 24 estava em pé, paralisado, olhando para o líquido que se aproximava de seus pés. Crack! Com um som de plástico se partindo, um pedaço da porta do lavatório cedeu. No buraco que se abriu, na escuridão lá dentro, algo se moveu. Não consegui ver o que era. Apenas um vislumbre de movimento pálido e um brilho molhado. O cheiro era agora uma agressão física, enchendo meus pulmões, me fazendo engasgar. O avião balançou violentamente ao tocar a pista em Teresina. O som dos pneus cantando no asfalto foi o som mais bem-vindo que já ouvi. Mas o horror não havia acabado. Enquanto o avião freava, a porta do lavatório finalmente cedeu com um estrondo final. O que saiu de lá não era o passageiro que entrou. O corpo, ou o que restava dele, caiu no corredor. Estava contorcido, quebrado em ângulos impossíveis. Mas não foi isso que fez as pessoas entrarem em pânico absoluto. Foi o fato de que o corpo não estava sozinho. Agarrado a ele, com unhas longas e amareladas fincadas profundamente em sua carne, estava um homem. O passageiro que antes ocupava o assento 23C, um homem quieto, que eu mal havia notado. Seus olhos estavam vidrados, as pupilas dilatadas em pratos negros. Sua boca estava coberta pelo mesmo líquido escuro que vazava no chão, e pedaços de carne e tecido se agarravam aos seus dentes. Ele levantou a cabeça, o olhar varrendo a cabine. Não havia reconhecimento, não havia humanidade. Havia apenas uma fome primordial e enlouquecida. Ele abriu a boca e soltou um som que não era um grito, mas um guincho agudo e gutural, antes de se lançar sobre o passageiro mais próximo. O voo 342 nunca chegou à Fortaleza. Ele pousou em Teresina. Mas o que foi liberado de sua cabine naquela madrugada foi um pesadelo realista e contido, um horror nascido no espaço claustrofóbico de um lavatório a 35.000 pés de altura. Ninguém falou em monstros ou demônios nos relatórios oficiais. Falaram em surto psicótico agudo e incidente de segurança biológica. Mas eu estava lá. Eu vi os olhos daquele homem. E sei que o que quer que tenha entrado naquele banheiro com aquele primeiro passageiro não precisava ser sobrenatural para ser a coisa mais macabra e aterrorizante que um ser humano poderia testemunhar.